as duas casas de Israel, a divisão do reino do Israel de 12 tribos. No estudo anterior, na primeira parte, eu falei sobre as promessas que Deus fez aos pais Abraão, Isaque e Jacó. Nesse segundo estudo, falarei sobre a divisão do reino de Israel. A nação de Israel, de 12 tribos, havia feito no Monte Sinai uma aliança com Deus o Senhor, cujo mediador era Moisés. Mas após algum tempo, o reino do Israel de 12 tribos foi dividido entre duas casas de Israel. Casa de Judá, que são 2 tribos, e casa de Israel, que são 10 tribos. Para se entender essa divisão do reino de Israel, é necessário conhecer a história. A história nos mostra que o rei Saul reinou durante 40 anos sobre o Israel unido de 12 tribos. Davi reinou sobre o Israel unido por 40 anos. E Salomão reinou sobre o Israel unido por 40 anos. Tudo isso está registrado nas Sagradas Escrituras. O livro de 1 Reis nos relata a divisão do reino de Israel. O rei Salomão reinou sobre o Israel unido por 40 anos, mas Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como fizera o seu pai Davi. E por isso o Senhor tinha dito a Salomão: certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor de Davi teu pai. Da tua mão, ou melhor dizendo, da mão do teu filho o rasgarei, diz o Senhor. Então o Senhor iria rasgar de Salomão o reino e daria ele ao servo de Salomão. Esse servo de Salomão se chama Jeroboão. Jeroboão é um efraimita, porém o Senhor não fez isso nos dias de Salomão, por amor de Davi, mas da mão do filho de Salomão, que é Roboão, o Senhor rasgou o reino. Entretanto, o Senhor não rasgou o reino todo, mas uma tribo foi dada ao filho de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 11, nos diz o seguinte: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milu e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. A história nos conta que Jeroboão era da tribo de Efraim. Ele era um homem valente e forte. Salomão fez dele o governante sobre todo o encargo da casa de José. A história de 1 Reis, no capítulo 11, nos relata que o profeta Aías encontrou Jeroboão, o efraimita, e por isso Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E esses 12 pedaços representam as 12 tribos de Israel. Jeroboão ficou com 10 tribos, porque Deus rasgou o reino da mão de Salomão. Mas Salomão ficou com uma tribo, porque Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não tomou de Salomão o reino todo, mas deixou-lhe governar sobre um Israel unificado com 12 tribos por todos os dias de sua vida. No entanto, da mão do filho de Salomão, o Senhor tomou o reino e deu a Jeroboão, isto é, 10 tribos, Deus deu a Jeroboão, o efraimita. Todavia o Senhor deu uma tribo ao filho de Salomão, que é Roboão. Salomão procurou matar Jeroboão, porém este se levantou e fugiu para o Egito e foi para Sisaque, e foi ter com Sisaque, rei do Egito, onde esteve até a morte de Salomão. O livro de Reis nos mostra aqui no capítulo 11, no versículo 43, após a morte de Salomão, o filho de Salomão, que é Roboão, reinou no lugar de Salomão. Em 1 Reis, no capítulo 12, nos mostra que Roboão havia rejeitado o conselho dos anciãos e por isso foi falar com o povo. Roboão falou conforme o conselho que recebeu dos mais moços. Os moços deram um conselho ruim para Roboão. Os anciãos deram conselhos bons para Roboão, só que Roboão, ele rejeitou esse bom conselho dos anciãos e deu ouvidos ao mau conselho dos moços, dos jovens que estavam ali com Roboão.
E Roboão não deu ouvidos ao desejo do povo, que era o que os anciãos estavam falando, para Roboão dar ouvido ao desejo do povo de Israel. Só que Roboão não fez isso, porque esta mudança vinha da parte do Senhor dos Exércitos para confirmar a palavra que o Senhor disse por intermédio de Aías a Jeroboão, o efraimita, porquanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. Porém, na verdade, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. Meus irmãos, em 1 Reis, do capítulo 12, aborda que Jeroboão foi feito rei sobre todo o Israel de 10 tribos. Porém, Roboão reinou sobre a tribo de Judá, e por causa que o Israel de 10 tribos ficou do lado de Jeroboão, o rei Roboão convocou toda a casa de Judá e Benjamim, cerca de 180 homens, 180 mil homens destros, preparados para a batalha, para pelejarem contra a casa de Jeroboão, que Jeroboão estava governando sobre o Israel de 10 tribos. Sim, ele fez isso, ele se levantou juntamente com um exército de homens destros para a batalha, para pelejarem contra a casa de Israel, que era 10 tribos, porquanto a casa de Israel, como não tinha sido ouvido por Roboão, decidiu fazer Jeroboão, que é um efraimita, olha que interessante, um efraimita reinando sobre o Israel de 10 tribos, como o Senhor havia dito por boca de Aías, o profeta. E Roboão, ele reuniu esses homens destros para a batalha, para combaterem a casa de Israel, para lutarem contra o povo da casa de Efraim. Isso nos mostra que a casa de Israel, 10 tribos, é representada por Efraim, mas a casa de Judá fica com 2 tribos, porque Judá e Benjamim ficaram ao lado de Roboão, pois Benjamim é a uma tribo que o Senhor disse por intermédio do profeta Aías, que ficaria com Judá, e essa casa, a casa de Judá, ela veio a fazer guerra contra a casa de Israel, porém, nesse íntere, neste momento, veio a palavra do Senhor ao profeta Semaías, homem de Deus. E ele, Semaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falou que não era para a casa de Judá pelejar contra a casa de Israel. Porquanto a divisão das 2 casas proveio do Senhor Deus, dos mistérios. E por isso a casa de Judá ficou no reino do sul, sendo 2 tribos, Benjamim e Judá, enquanto a casa de Israel ficou no reino do norte, sendo 10 tribos. A casa de Israel ficou representada pela tribo de Efraim, mas por que o Senhor chamou as 10 tribos de casa de Israel e não casa de Efraim? O Senhor falou isso porque Jacó ganhou o nome de Israel, meus irmãos. Na primeira parte vimos que Jacó, que se tornou Israel, ele pegou o nome dele de Israel e o colocou sobre Efraim e Manassés. Efraim foi abençoado com o nome de Israel, e por causa disso, que em vez de ser chamado muitas vezes de casa de Efraim, o Senhor chama a casa de Efraim de casa de Israel. Mas só que também é correto a casa de Israel, 10 tribos, ser chamada de casa de Efraim. E por isso, após a divisão do reino de Israel, aparece as 2 casas de Israel. Casa de Efraim, 10 tribos, ao norte. Casa de Judá, 2 tribos, ao sul. Essa é a divisão do reino de Israel. Essa foi a parte 2, meus irmãos, sobre a divisão do reino de Israel. Vai vir a parte 3 também, se Deus permitir. E eu peço que vocês ouçam esses áudios, porque eles estão cheios de mistérios. E isso vai se aprofundar mais e mais para frente. Entendeu, meus irmãos? A parte 3 vai ser sobre a rejeição da casa de Israel, 10 tribos, e sobre a restauração da casa de Israel.